Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Conecta Mentes, onde nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, um mês tão importante de combate ao suicídio. Este é o maior evento que nós temos em combate ao suicídio do mundo. Então, é um mês muito importante. Foi criado em 2013 pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e tornou-se um evento que ocorre todos os anos a partir de 2014. Este evento é um evento muito importante porque ele, além de ter a prevenção, ele orienta o pedido à ajuda diante destes casos. Então, para trazer alguns dados, né, e a relevância para entender a relevância de falar sobre, né, o Setembro Amarelo, o suicídio, a depressão, um dado da Organização Mundial de Saúde, hoje, desde 2021, a gente sabe que a terceira maior causa de morte é o suicídio, né? E de lá para cá, aumentaram os relatos, as ocorrências de 29%, os casos de automutilação, né, que foram notificados, e em 6% teve um aumento de suicídio. Então, eu acho que o que a gente tem de importante nesses casos é entender que estamos falando de algo mais comum do que gostaríamos, que é algo muito sério e que é diferente daquilo que por muito tempo pensamos que quem fala não faz, devemos ter ajuda, orientação, quando ouvimos algo ou quando estamos diante de alguém que nos traz sensações de que algo possa não estar bem. Então, acho que o principal fato é isso. Eh, Acho que, Priscila, a gente pode falar um pouquinho, eh, dentro do nosso cenário quanto clínica, né, o como, a gente recebe esse paciente, né, muitas vezes, numa esperança de que vai ser somente a psicoterapia. Então, acho que você Uhum. pode falar um pouquinho disso. E aí a gente desenrolando, esse tema tão importante e fundamental de ser falado, né. Sim. Eh, então, como a Catarina falou, né, é importante falar disso para que as pessoas possam buscar ajuda, né. E às vezes o primeiro espaço que a pessoa encontra, né, é na terapia. Então vem o paciente, a pessoa ali vem buscar e falar dos sintomas, dessa tristeza, ou dessa vontade de não existir, ou até de pensamentos, né, de risco, né, pensamentos suicidas, e a gente vê que, só a terapia, né, ela não é, às vezes, o suficiente o apoio que a gente vai conseguir dar para esse paciente nesse momento. Então hoje a gente já sabe que, né, um protocolo ouro, né, para que possa ajudar essa pessoa, ele vai envolver outros profissionais. Então, assim como às vezes o paciente vai procurar só o médico, só o psiquiatra, né, para medicar e falar: "Não, eu tô triste, eu só quero uma medicação para não me sentir assim", ou buscar terapia para falar sobre o assunto, a gente vê que dependendo da intensidade, né, e de como essa informação chega, a gente precisa fazer esse encaminhamento entre os profissionais, tanto do psiquiatra para o psicólogo, quanto do psicólogo para o psiquiatra. Cada um tem um papel e uma função muito importante que vai determinar todo o sucesso do tratamento, né. Então o psiquiatra, ele vai dar a medicação vai ajudar no suporte do sintoma, de como a pessoa vai se sentir, né, para ela conseguir passar por esse momento. E a terapia vai ajudar a pessoa a lidar com essas situações, né. Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhar com acolhimento, entender esse sentimento da pessoa, vai ajudar com estratégias de enfrentamento, como a pessoa vai poder lidar com aquela situação. Mas para isso, a gente precisa do suporte da medicação. E quem faz esse acompanhamento é o psiquiatra, né. Então o trabalho em conjunto é o vai ter mais sucesso, e hoje a gente entende que é importante para o tratamento desses quadros de depressão com risco de suicídio.
Eu acho que, na clínica a gente tem já esse trabalho acontecendo de forma, interdisciplinar, onde a gente tem a conversa, só que é muito importante quando a gente busca ajuda, tanto do profissional, da psiquiatria, quanto do profissional da psicologia, o quanto estes profissionais, poderão se comunicar. A não comunicação, ela pode trazer danos e prejuízos significativos ao tratamento deste indivíduo, né. A gente ainda tem, infelizmente, um preconceito diante da psiquiatria. Então, muitas pessoas ainda procuram, a psicologia, como algo que, vai salvar esse meu sentimento neste momento. E a gente entende que, de fato, a psicoterapia, ela é um processo fundamental para o indivíduo, que tem qualquer, situação específica. No entanto, depende o grau, né, Uhum, a sim. pessoa vai ter que ser encaminhada. Até isso gera uma frustração, às vezes, nas famílias, quando elas chegam à clínica e são encaminhadas, não apenas pro atendimento da psicoterapia ou até mesmo ao contrário, né, Sim. o médico encaminha o paciente para a psicoterapia. Então ele vai medicar, mas ele também vai dizer que precisa naquele momento do processo, terapêutico. Então, acho que é desmistificar que um, não Que eles são complementares, eles né, não que não é um um não um s substitui o outro, né, um isso, não consegue isolar o outro. sim. Então a gente ter, essa ideia Uhum, desse processo. Então acho que esse processo é bem importante a gente falar. sim. Até porque a depressão tem uma questão, um fator biológico, né. Então, assim, esse é o ponto de entender que nem é só não é porque a gente vai trabalhar, às vezes a pessoa ela tem a vontade, ela tá engajada, ela tá tentando, né, entrar no processo de terapia, mas tem uma questão que é fisiológica que tá dificultando esse processo. E daí, por isso é importante da avaliação do psiquiatra, entrar e dessa conversa, né, entre os profissionais para que um possa dando suporte ao outro. Né, e quando a gente fala de paciente com risco de suicídio, tem que lembrar que essa informação não fica só na equipe. A gente precisa levar, né, e tem que levar para a rede de apoio, né, ou seja, da criança ou do adolescente ou do adulto, para que a gente tenha uma proteção desse indivíduo, né. Então, ao Uhum. contrário do que às vezes algumas pessoas pensam, crianças também têm depressão. Hoje a gente vê muitas crianças com ideação suicida, então a gente tem que estar atento a isso, né, em qualquer faixa etária. A gente acho que quando a gente fala em crianças e adolescentes, o maior, fator, eh, de risco para a depressão é o bullying, tá. Então assim, a gente tem uma luta constante. Hoje a gente já sabe que bullying é crime, não é brincadeira, não é algo que a gente possa dizer que, sempre existiu e as crianças sobreviveram, sempre existiu e as crianças e adolescentes sofreram, e muitos levam esse sofrimento por anos e por toda a sua vida. Então, hoje quando a gente fala de ser crime, eh, a gente evita, esse processo. Lembrando que quando a gente fala de bullying, a gente fala de um processo em que não é só quem pratica que está sofrendo, quem pratica sofre, e quem recebe sofre, né? Não é só quem está recebendo que é ali o ponto maior. A gente é um processo muito maior e que tem que ser observado, visto que ele é o maior indicativo, de suicídio na faixa etária ali, dos 15 anos aos 29 anos. Então nós temos visto, no noticiário recente,
na universidade, eh, situações de suicídio por pessoas que sofreram bullying, né, jovens que sofreram bullying, que buscaram ajuda e que chegaram ao extremo. Então acho que a gente precisa levar isso muito a sério, como um fator que não é brincadeira e que não pode ser levado de forma alguma como brincadeira. Sim. E apesar de ser muito batido falar aqui, né, não é para chamar atenção, é importante a gente sempre reforçar, porque às vezes tem alguns mitos, né? "Ai, quem ameaça não faz. Se a gente falar sobre o tema, vai incentivar". Não, a gente trazer informação é proteção, porque a pessoa vai entender que ela pode, ela deve buscar ajuda, tem recurso para ajudar, né? Então poder conversar sobre isso, prestar atenção aos sinais, né, quais são os sintomas, a mudança de comportamento da pessoa, né, seja do adulto ou, né, de criança e adolescente. Eu acho que isso é importante para a gente poder ajudar e salvar a vida, porque a gente vê em estudos que, sim, minutos, se a gente conseguir fazer a intervenção na hora correta, conseguir dar aquele apoio e não desqualificar ou fingir que não tá vendo, a gente pode salvar uma vida. E é importante que as pessoas tenham acesso a isso e saibam, né, aonde buscar ou identificar esses sinais. Né, acho que para falar um pouquinho dos sintomas, né, para diferenciar entre adultos e crianças, às vezes tem algumas particularidades, né. Então, claro, nos adultos é mais comum, a gente ouve aquela tristeza mais profunda, né, o choro, um isolamento, uma perda de prazer nas coisas que gostava de fazer. "Ah, eu já não gosto mais, eu vou me isolando". Tem alguns sintomas físicos, culpa, às vezes um senso de menos-valia, crença de: "Ah, eu não sirvo para nada, a minha vida não tem sentido", né. Nas crianças e adolescentes, isso pode aparecer de uma outra forma. Então a tristeza, às vezes, ela não vem assim, pode aparecer, tem crianças que ficam realmente mais tristes, mas às vezes são crianças que estão mais irritadas, uma agressividade, né, tanto em crianças quanto adultos e adolescentes, a gente vai ver uma alteração de sono. Então, vai, de repente, querer dormir muito mais, uma sonolência na escola, né, aumento, ganho ou perda de peso. Então tudo que a gente perceber que vai mudar o comportamento, né, daquela adultos, às vezes, conseguem disfarçar um pouco mais, então a gente, né, conversar, tá próximo, mas as crianças vão ter uma mudança muito maior no comportamento e qualquer mudança que você perceba que tá muito diferente, que se sustenta por um tempo, por algumas semanas ou meses, crianças às vezes vêm com falas também de: "Ai, ninguém gosta de mim, eu não sou bom em nada". Então a gente tem que ficar atento e perceber esse conjunto de sinais para buscar ajuda, né. Então se eu tenho dúvida, vamos procurar um profissional para conversar, chamar professor, as famílias podem entrar em contato com a escola, e daí eu acho que a Catarina pode falar um pouquinho para os professores, né, como que os professores, às vezes, podem identificar e fazer ao inverso, né. Às vezes Sim, chamar a acho que família para sinalizar o que tá percebendo ali naquele ambiente, já que eles ficam tanto tempo naquele espaço. eu acho que é uma das questões, assim, importantes. Hoje a escola tem trabalhado muito mais as questões socioemocionais, então Sim, falar sobre emoções, né, eu acho que essa questão das crianças poderem entender sobre as emoções e poder, eh, falar sobre aquilo que eu estou sentindo é algo muito importante. O professor é alguém em que eles confiam, né, então, eh, uma vez que você acabou de receber auxílio, a solicitação de auxílio por uma criança, por um adolescente, eh, não pense que é algo apenas para chamar atenção. Pode ser uma ajuda, eh muito importante, no momento do salvar aquela vida. Então, o que eu penso é que o professor eu sei que as demandas
por professor é enorme dentro do ambiente escolar, a gente tem enormes situações ocorrendo, mas a gente percebe, a mudança de comportamento em crianças e adolescentes, aquela criança que era agitada e que passou a estar mais tranquila, que está mais sozinha, tem um comportamento mais isolado, aquela criança que tem um comportamento mais abusivo, que inibe mais. Que tinha um bom rendimento, né, em notas, ia bem, tinha uma dedicação e de repente começa a não se interessar ou não consegue mais prestar atenção. Exatamente. Então, todas essas questões, são questões que chamam a atenção e que, a gente tem que, acionar a rede de apoio, família, eh eh, a família às vezes, não atende, a gente tem que chamar conselho tutelar e acionar o conselho tutelar, né, então, a gente está falando de negligência, uma vez que eu chamo uma família que pratica um bullying ou que uma família que essa criança necessita de acompanhamento, psicoterápico e não está sendo atendida, tem que ter justificativa o porquê não tem esse atendimento. Não tem esse atendimento, tem que ser notificado. E isso a gente está falando de rede particular e de rede pública, tá? Então, assim, isso é legislação, no Brasil e, se faz necessário para evitar casos, maiores e que não tem uma vez que ocorreu, a gente já não tem mais como, eh, voltar atrás. Então, eu acho que muitas vezes as famílias ficam com medo, eh, quando a gente fala eh, nas questões do próprio suicídio. Então, quando você fala em acionar a rede de apoio, automutilação, as famílias ficam com muito medo de falar sobre isso, diante da situação de internação, Uhum, né. E acho que isso é um fato que é importante a gente falar, que a internação psiquiátrica hoje, ela é um fator, de uhum. última instância, né. Eh, os estudos que vieram avançando diante da saúde mental, ela diz que, o apoio da família e de pessoas próximas é muito importante. Então, o isolar, o trazer, essa pessoa para uma internação é só em casos de, eh, extremo risco e para, preservar a vida. Sim, né, hoje escola a gente vê que pode organizar o ambiente, né, que vai chamar o internamento domiciliar, que você organiza e a pessoa pode ficar com a família, e a família se estrutura para estar próximo, né, de repente tira alguns materiais ou cuida com a medicação. Então isso é o que a gente vê hoje de comum, né, e a internação é sempre uma discussão com a equipe, né, ou de repente uma escolha da família também e do paciente, mas tem outras estratégias, né, e para não sentir, vergonha também de trazer ou os pais ou às vezes o que eu ouço em consultório, né, os relatos de crianças, adolescentes, quanto à automutilação, que tentam esconder, porque daí vão ser se eu falar vai brigar comigo, eh, então ter vergonha não, e a gente incentivar, a gente sabe que é difícil, é desesperador, de repente ver que um filho tá, com esse pensamento ou com essa vontade ou tá sofrendo alguma coisa, ou ver que ele tá se machucando, né, mas nessa hora buscar a ajuda de um profissional até para saber como lidar com essa com esse indivíduo, com esse ser que tá ali em sofrimento, né, ou mesmo com um adulto, um parceiro ou, um amigo, né, então a gente também conseguir levar essas informações para educar, né, nas escolas, professores, palestras ou para falar com as crianças e os adolescentes sobre o tema, para que eles possam se apoiar, se ajudar, né, e a família também receber essa orientação de como eh, conduzir aquela pessoa e o tratamento, então não se sentir sozinho, o profissional não tá ali para julgar,
né? Às vezes tem medo do julgamento até do profissional, né? É, E a gente não tá. Eu brinco com meus pacientes, eu não sou juiz, né? Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para entender o que levou a pessoa a pensar nessa estratégia, que outras estratégias a gente tem para lidar com essa situação ou com esse momento. Da mesma forma com a família, né? Como que a gente pode agora se unir para ajudar essa pessoa, eu acho né? que a gente pode falar um pouquinho, né, Pri, sobre a visão que tanto eu vejo dentro da escola, quanto as famílias. Quando a gente tem episódios de autolesão, como algo feito para chamar atenção. Quando é o contrário, Uhum. porque quando a gente percebe, normalmente são regiões, eh, que a família não tem acesso, Que eles escondem, que eles né? escondem, né? Então, Escondem. partes do corpo onde a família não tem acesso fácil, então não é algo feito para chamar atenção. Então, acho que a gente falar um pouquinho sobre isso, o que de fato, assim, nos estudos a gente tem sobre o porquê é que uma criança ou um próprio adulto provoca a autolesão. Uhum. Veja, isso que a Catarina falou é importante, até é um outro sinal, né, que a gente falou, se você percebe, assim, que de repente tá quente e a pessoa começa a se cobrir muito, não quer mais vestir, não deixa, vai se esconder para trocar de roupa, então vamos prestar atenção, né, de conhecer, por isso Tá tá sempre de perto, moletom na tá sempre de escola. moletom, né, e a gente vê, assim, que o que tanto eles falam e os estudos mostram, é um sofrimento emocional tão grande que a busca pela dor física, ela alivia, né, então essa é a função, ou para se punir de alguma coisa que eles acham que é inadequado neles, então não é para o outro, é uma forma que alguns encontram, uma forma que não é Adequada, saudável, adequada, saudável. né, para lidar ou de não estar conseguindo lidar com o seu sofrimento. Hum, Então e é um risco sim para o suicídio também. Então a gente hum, tem que estar atento a esses tipos de comportamento. né. Eu acho que essa é uma questão bem importante, que ainda é um fator que as pessoas têm como um mito, né, Uhum. uma questão ali de que, é uma forma só para chamar atenção. Eu acho que outra questão importante é a gente não falar. Então, por exemplo, tem alguém na família que tem, depressão e não se fala sobre isso. E Uhum. aí as crianças, ficam sentindo com muita dificuldade para dizer sobre isso. Então eu tive recente um paciente que ele veio pedir ajuda para poder contar. Ele estava se sentindo muito, triste, muito deprimido. Eh, a fala era uma fala preocupante com relação a: "Eu estou perdendo a vontade de viver e de fazer coisas que eu gostava, mas como eu vou dizer isso para o meu pai e para minha mãe, que são pessoas, maravilhosas, e como eles vão lidar com um filho que está sentindo isso?". Eles sentem culpados, às vezes, né, não querem preocupar o outro, então você vê que às vezes é justamente o oposto de chamar atenção. E acho que a gente poder falar um pouquinho sobre isso e ensinar os nossos filhos sobre isso, né, falando que não necessariamente, a depressão em si, ela tá ligada, eh, a um fato específico, né, não é Uhum, um pai, uma mãe, negligente ou um fator que aconteceu e que levou a essa criança ou esse adolescente a sentir isso. Principalmente na adolescência, é um momento que eles têm muitas transformações, um uhum. senso de pertencimento, uma busca pelo pertencimento muito grande. Então, são fatores que podem levar. Mas a gente também tem que falar que a gente está falando de fatores neurobiológicos e que às vezes o próprio corpo não dá conta. Sim, e às vezes você me fez pensar agora falando nisso, né, busca só pela questão, a gente tá falando muito da depressão, mas tá muito associado a vários outros transtornos ou outros quadros,
né, outras situações que, a depressão é uma comorbidade, tá junto com o outro, né, o próprio dentro do espectro autista ou nos transtornos alimentares. Então, né, toda essa percepção, por isso é importante uma avaliação. Você percebe que, né, mudou o comportamento, tem algo, buscar ajuda de um profissional para entender e conseguir fazer esse tratamento, né, esse encaminhamento da melhor forma possível. Sim, eu acho que essa é uma questão importante, né. Quando a gente fala, eh, do Setembro Amarelo, principalmente em prevenção ao suicídio, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, ele é o maior índice de suicídio, em autistas. Então, autistas, eles não têm condições, comorbidades de saúde. Então, quando a gente fala em algumas síndromes, a gente fala de patologias que podem levar a pessoa à à morte, né, num tempo menor. Mas quando a gente fala do autismo, a gente não tem uma comorbidade, de saúde que prejudicaria. No entanto, essa falta de compreensão, de entendimento, de identificação, de um diagnóstico e, do processo depressivo, hoje a gente já sabe que a estimativa de vida, nos últimos estudos que a gente, tem, né, estão saindo assim, com relação ao autismo a todo momento, novos estudos, mas a gente tem ali uma estimativa de vida de 30 anos. Isso é preocupante e não tem como neste mês não falarmos disso, né. Então acho que é algo que é importante, estar atento, né, a estas pessoas também. Sim. E a gente tá falando muito dos casos, né, que a gente vai vendo tá percebendo as mudanças e buscar ajuda, mas, eu acho que é a gente falar também de e quando acontece, quando tem uma tentativa de suicídio ou quando vê que tem um risco ali, né, a pessoa agora conseguiu comunicar e falou: "Não tô bem, eu tô vendo que, né, não vou suportar". O que fazer? Onde procurar, né? Então procurar estar sempre perto de alguém, né, alguém, conversar com alguém da sua confiança, né, e tem alguns locais que a gente pode buscar, né, o que a gente orienta as famílias. Pode buscar o CAPS, pode buscar a unidade de saúde, se dependendo do horário, final de semana, pode ir numa clínica psiquiátrica e falar que é uma emergência, no próprio hospital, né, a gente pode orientar, Sim. leva a pessoa ou se a pessoa tá, né, percebendo que: "Poxa, eu posso fazer alguma coisa, eu tô com muitos pensamentos", pode ir no hospital buscar ajuda. Existe o CVV, né, que é o Sim. Centro de Valorização à Vida, que é ligar no 188, né, para conversar e receber ali o primeiro atendimento, porque essa primeira intervenção é é o que pode salvar ali esses primeiros minutos ali da crítico, né, desse momento crítico, e daí às vezes daí vai para buscar terapia e psiquiatra, mas mesmo que já esteja em terapia, a gente sempre orienta essas famílias e os pacientes, né, junto com outras estratégias, outros planos de segurança que a gente chama de, porque nem sempre às vezes, né, vai ligar para o profissional às vezes não está disponível, não consegue atender e é naquela hora que a gente precisa de ajuda. Então é É. importante cada um saber aonde pode buscar essa ajuda. Então eles recebem ajuda e o primeiro apoio é qualquer unidade básica de saúde ou, eh, o próprio qualquer hospital, no primeiro Uhum. momento vai fazer o acolhimento e dar o direcionamento a essas pessoas. Então acho que isso é muito importante, né, a gente falar sobre isso, entender que existem fases da vida que são muito, marcadas por este momento. Então, quando a gente fala em adolescentes, é um momento que, de fato, as pessoas julgam muito de que o porquê que um adolescente tem depressão,
né? E o adolescente, ele vive as primeiras crises da vida, né? Do pertencimento, das questões estéticas, de inúmeros sofrimentos. Uhum. Então, a gente tem essas fases como um momento ali marcante, tanto que os dados relevantes, eles iniciam nessa Isso. fase. A gente tem uma coisa que também eu vejo que não se fala, ainda é um tabu. A gente faz curso de gestante, a gente ouve falar de muitas coisas, livros, né, falando sobre a maternidade, mas a gente não fala sobre o processo da depressão pós-parto. Pós-parto. Uhum. E vende-se apenas a depressão pós-parto como algo ligado à rejeição ao bebê. Sim, pode acontecer dessa forma, mas acho que é importante a gente dizer que não necessariamente vai estar ligado a isso. E principalmente que a mulher nesta fase, ela está com o corpo retomando. Então, automaticamente, eu tenho hormônios, eu tenho todo um sistema de neurotransmissores ali sendo retornando a uma única pessoa, Tentando, né? né, se reorganizar. Tentando se reorganizar. Então, é importante a gente falar sobre isso. E lembrando que nestes casos, a gente tem índices também altos de suicídio, né? Uhum. Porque muitas vezes a mulher se vê num momento desesperador Uhum. de que eu idealizei algo que não deu certo. E não é que não deu certo, Uhum. né? É só que aconteceu de uma outra forma. Uhum. Sim, na população masculina também, né, é grande o índice de suicídio em homens, às vezes comparado. Então, Quando a gente até pelas dificuldade ou de uma forma cultural de a expectativa de sucesso, de não poder falar sobre as emoções, e daí vem uma pressão muito grande. Então, hoje eu acho que, assim, tem um período de transição, eles estão aceitando mais vir para terapia, buscar ajuda, mas muitos ainda não têm esse acesso e essa percepção. E daí vem o risco, sim, né. e nos idosos, né? Que é Uhum, uma transição de vida ali muito delicada, que o processo terapêutico, eh, eu entendo que ele seria fundamental, uhum. né? Porque é uma transição muito grande. Sim, daquelas famílias, né, que os adultos, daí os filhos saem de casa e de repente se veem ali num outro momento, ou de idosos que são casados, vivem o casal e perde, o parceiro, né, então a depressão nessa faixa etária também é importante a gente olhar e cuidar, né, e tratar, porque hoje a expectativa de vida aumentou, então, A né, gente olhar para essas pessoas, né? Elas perdem ali uma função, né? Na na casa. casa. Uhum, Muitas vezes são colocadas dentro de um ambiente, casa dos filhos, casa de repouso, são colocadas em situações em que não é tão fácil, e às vezes a gente não olha para isso. sim, às vezes acaba incapacitando elas e elas não são incapazes, mas ou se sentem assim. Né, então, Então e elas têm muita dificuldade de eh, falar sobre esse sofrimento, uhum, porque parece que eu estou sendo ingrato, ingrata. né, com alguém que ela está tomando os cuidados, mas a gente precisa entender que essa pessoa ela era ativa, ela tinha uma escolha, ela fazia coisas eh, da sua própria Com autonomia. vontade, com autonomia, e de repente ela passa a não ser autônoma. Uhum, Acho que dentro desse cenário também a gente tem profissionais especialistas, né? Então, na clínica mesmo, a gente tem lá a Ana, que é especialista em idoso, que gosta, né, uhum, de lidar com esse grupo, né, específico. Então, acho que nesse momento, quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo,
acho que a mensagem fundamental é o pedir ajuda, Uhum. entender que pode estar em qualquer faixa etária, Exato. que é independente de sexo, Classe. né, classe social, que pode estar entre homens e mulheres. E lembrando que quando a gente fala dos homens, eh, as o sucesso, infelizmente, é maior, Uhum. né, eh, diante Da dos tentativa, casos, né, né, da disso. tentativa, né. Então, assim, eles buscam formas, eh, em que a coisa acontece de fato, né. E lembrar que todas as vezes que a gente, eh, ouve algo e busca ajuda, na boa parte das vezes, a gente consegue evitar. Sim. Então acho que isso é uma situação bastante delicada e que fica como importante nesta fala. Sim. E para quem tá passando por esse momento, né, e vê que às vezes vem o pensamento de que nada vale a pena, busque ajuda, porque é um momento, né, é um Uhum. momento. E com o apoio adequado, com o tratamento adequado, esse momento vai passar. É. E tem uma vida além disso, né. E eu acho que assim, o procurar ajuda, nesse primeiro momento, eh, traz todo um apoio. Então, uma equipe, quando a gente fala da questão do psiquiatra conversar com o psicólogo, que lá na clínica a gente tem a conversa do psiquiatra que conversa com o psicólogo, do psicólogo que conversa com a psicopedagogia e que conversamos com a escola. Uhum. Então, às vezes a gente, nesse primeiro momento, vai sim tirar esta criança, esse adolescente do frequentar o ambiente escolar, porque não podemos colocar essa criança em risco, Uhum. né. Às vezes essa criança ela tá num momento tão debilitado da depressão, que o funcionamento cognitivo está prejudicado. Então a gente tem ali adaptações neste processo. Então é entender que é um processo em Complexo, né. conjunto muito complexo e que envolve muitos profissionais, inclusive, para o sucesso de crianças e adolescentes, claro que do adulto também, mas principalmente em crianças e adolescentes, a gente precisa do envolvimento da família, né. Muitas vezes a família não consegue compreender o porquê que está vivendo aquilo. E nós não estamos vivendo, porque estamos fazendo algo errado com relação à criança. Às vezes, aquilo que você tem como expectativa, como melhor para o seu filho, de repente pode estar gerando algo, eh, que não é o melhor para o que ele está sentindo, né. Então, como eu dei o exemplo do meu paciente, era uma família que a gente diz assim, de margarina, né, do comercial da margarina, uma família que se fala, que se conversa sobre tudo. No entanto, ele não deu conta e teve uma dificuldade para poder dizer para esta família, "Olha, estou sofrendo", "Mas você está sofrendo do quê?", "Não sei do que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo". Uhum. Né. Então, assim, tinha um sofrimento ali por detrás, era uma questão existencial, uma fase da vida de fato, principalmente porque era uma criança com altas habilidades, então existia questões muito maiores que ele está conseguindo enxergar diante do mundo, eh, mas ele estava sofrendo e corria risco, uma vez que a fala era muito frequente de que: "Eu estou perdendo a vontade de viver".